Apocalipse 15, mantenha você aberto aí, texto bíblico. Apocalipse capítulo 15, e eu vou pedir que você, se possível, mantenha aberto. Eu vou fazer alguns destaques na palavra desta manhã. Os nossos filhos, quando eles são pequenos, eles têm medos. Aliás, não só quando são pequenos, como são grandes também. Mas quando são grandes já não admitem tanto. Mas quando os filhos são pequenos, têm medo. E às vezes um filho, antes de atravessar um lugar escuro, por exemplo, ele precisa da segurança do pai ou da mãe. E o pai, antes de atravessar o escuro, diz assim: papai estará aqui com você. Eu estarei aqui do seu lado. Nós podemos ir tranquilos. Davi, por exemplo, quando ele fala no Salmo 23 que o Senhor é o seu pastor, ele diz que, embora ele pudesse passar pelo vale da sombra, da morte, e essas duas palavras são palavras que assustam, sombra, morte, sombra da morte, vale. Ele diz: tu estás comigo. Tu estás comigo. No terceiro domingo eu leio com os irmãos ao livro de Apocalipse. É um livro cheio de símbolos, visões e também não de fáceis interpretações. Nas visões que se sucedem, isso é muito importante. São grupos de visões que vão se sucedendo. Algo muito importante para você perceber é que as visões começam no céu. Todas elas começam no céu. Elas se sucedem como que janelas que abrem, mas as visões começam lá. E sempre com uma palavra de segurança, de confiança, de proteção para o povo de Deus, de esperança para o povo de Deus. Às vezes vem aquelas visões assim muito difíceis, complexas, falam de perseguições e mortes e iras e cóleras, mas antes delas tem uma palavra de segurança para o povo de Deus. E sabe qual é a constante? Em todas estas visões que vão se desenvolvendo, é o trono de Deus. Começa tudo lá, especialmente, embora não exclusivamente, a partir da visão de Apocalipse 4. Ou seja, a constante é sempre o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado e o Cristo que está vitorioso e o Cristo que está regendo tudo. E aqui você está no capítulo 15 e uma nova unidade de visão começa. E ele diz: vi no céu outro sinal grande e admirável.
7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. E aí você observa que lá no céu está se falando de que tem 7 anjos, isso dá a ideia de completude, com 7 taças cheias de cólera, de ira de Deus. 7 taças. Alguns entendem que tudo isso aqui se diz respeito a um futuro. Eu não vou entrar neste ponto, nem quero. Embora pense um pouco diferente sobre isso, mas também não é esse o ponto. Quero trazer para nós aqui elementos de convergência, em que todos nós possamos olhar e dizer, podemos aprender desse texto juntos? Isso. Esses anjos estão lá, eles vão derramar as iras, as cóleras de Deus sobre os ímpios e perversos. Mas Deus abre um parêntese. É como dizer assim, olha, meu filho, nós vamos passar aqui alguma coisa, você precisa ver isso. E ele diz no verso 2, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui neste mundo, como nós vimos, a besta, o anticristo, o dragão, perseguindo os servos do Senhor, e alguns até sendo mortos, martirizados, tombados, sepultados, decapitados. Mas aí João viu lá um mar de vidro, transparente, mesclado de fogo, e ali estavam os vencedores. Os judeus não eram grandes navegadores, como os fenícios, aliás, como os portugueses, que conquistaram os mundos. Os judeus não eram grandes navegadores, como os próprios espanhóis, depois ingleses. Os judeus, quando tinham uma visão do mar, eles tinham uma visão do mar como coisas desconhecidas. Lugar de morte, lugar de monstros marinhos. Eles se lembravam do Mar Vermelho, lugar em que as pessoas tinham medo. Mas aqui se diz que eles, é um mar de vidro, é transparente e purificado. E eles não se acham mortos. Eles se acham em pé. Tendo harpas de Deus. Cantam. Louvam. Estão cheios de música. Estão cheios de cântico. E, de fato, o verso 3 e 4 diz que eles entoavam o cântico de Moisés, que foi aquele que o pastor Vinícius leu no início. O cântico de Moisés foi aquele no dia em que eles chegaram ali em Pi-Hairote, naquele beco sem saída, fugindo dos egípcios. E do lado a montanha, e na frente o mar, e atrás os egípcios. E agora Israel chega ali diante do mar. Checkmate. Beco sem saída. E o Senhor diz, Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés
toca com o seu bordão de pastor o mar, e o mar se abre. E os judeus, com um senso assim de temor e de confiança e de espanto e de pavor, e ao mesmo tempo de assombro, mas de esperança, atravessam com os seus pés secos, seus velhos, suas crianças, suas mulheres. Moisés, Arão e Miriam, seus idosos, seus príncipes, seus sacerdotes, e eles passam e chegam do outro lado. E aí vem Faraó com seus carros e tenta entrar pelo mesmo caminho, e as águas voltam e sufocam e matam o Faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, os seus cavalos. E nesta hora o servo de Deus chamado Moisés canta. É a primeira vez que você tem na Escritura esta referência a um povo que canta. E canta este Deus que ao mesmo tempo que é misericordioso para com o seu povo, que é graça para com o seu povo, que é livramento para com o seu povo, é por outro Deus de juízo com os seus inimigos, Deus que julga os seus adversários, Deus que pune aqueles que se rebelam contra ele. Moisés canta essas duas coisas. E eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que aliás já se viu lá no capítulo 5, esse Cordeiro que foi morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. E eles cantam, dizendo assim: grandes e admiráveis são as tuas obras. Uma pessoa só fala isto se ela tiver uma experiência pessoal com esse Deus, uma experiência redentora, uma experiência libertadora, uma experiência salvadora, uma experiência de compreensão, de discernimento, da providência de Deus na sua história, na história do povo, e ela é capaz de olhar para trás e dizer: nos céus, na terra, que maravilhas! Vai operando o poder do Senhor, mas do seu poder, a maior de todos, é o fato de que Jesus morreu por nós. Mas seu amor às almas perdidas, sim, para sempre, é de todas a maior. Isto é grandes e admiráveis. Porque lá naquele lugar, que talvez aqui nem seja exatamente a visão apenas de uma geração, mas quiçá de todos aqueles que venceram, talvez seja representativo de todos aqueles que realmente triunfaram como em Cristo e que venceram os poderes do mal neste mundo. E eles cantam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, onipotente, El Shaddai, aquele Deus que chamou Moisés e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Esse Deus Todo-Poderoso. E sabe uma coisa que eles não têm dúvidas, irmãos? É que os juízos de Deus, os caminhos de Deus são justos e verdadeiros.
Nós temos um problema grave no Brasil. Porque o povinho para mentir é o nosso povo, né, gente? É tanta mentira, não é, gente? As pessoas nos recebem por aí, quem aqui já viajou para fora do país, sabe? Quando a gente se apresenta por aí, somos brasileiros, aí a autoridade dá um passinho atrás. Não é? Porque já temos uma fama de que não somos assim tão verdadeiros, né? A gente não passa uma semana sem se chocar, não é? E também temos um problema com a justiça. Nossas leis são frágeis. Os nossos tribunais são parciais. A nossa justiça não é cega, não. Ela tem um olho só, não é? Ela tem um olho só. Então, o nosso mundo é assim. Mas aqui, eles dizem, retrospectivamente, como quem conhece o Senhor, diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tem esse reconhecimento da sabedoria, da soberania dos caminhos do Senhor, da forma sábia, toda perfeita, como Deus faz as suas obras, e eles dizem: Rei das nações. Não está dizendo que é rei só de Israel. Está dizendo que é rei de todas as nações. E, portanto, está pensando no rei, não no rei após a Revolução Francesa, não é? Porque após a Revolução Francesa, os reis, na verdade, não são absolutos. Mas está pensando naquele rei antigo, que ele é executivo, legislativo e judiciário. E ele está dizendo aqui que esse rei de todas as nações, ele vai julgar todas as nações. Todas. E eles fazem uma pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Eles não chegam lá com aquele senso de que eles são muito bons, extraordinários, e que são lá porque são pessoas assim, com uma qualidade moral muito melhor. Não, eles olham a Deus e eles são capazes de reagir como o profeta Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, que os querubins disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E quando a gente chega diante de Deus todo que é santo, a gente não olha para a gente e diz assim: ah, que pessoa boa que eu sou. Ah, não. A gente olha e diz: não, só Ele é santo. E mais, eles dizem, eles cantam, né? Todas as nações viram e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, e isso é o que ele vai ver a partir desse versículo 5, Deus fazendo seus atos de justiça. Ele já antecipa.
seus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir aquela profecia, aquela palavra, particularmente aquela dita pelo apóstolo Paulo aos crentes filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem completa? Para a glória de Deus Pai. Os irmãos, não tenham dúvidas. A história caminha para isso. Mas nós precisamos estar atentos. Eu não vou desenvolver as taças hoje, porque o nosso tempo é curto, mas nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque esse é um mundo em que o mal é uma realidade. O mal não é meramente um conceito, uma ideia, uma abstração, um postulado filosófico. O mal está aí, no coração dos homens, mesmo os mais educados. Falando educados do ponto de vista da formação acadêmica, mesmo os mais ditos civilizados, o mal está aí. Que grande civilização houve como a romana nos dias de Jesus, aliás, nos dias do apóstolo João, que viu essas visões. Que grande civilização foi aquela, a romana, um portento. Chegaram a Portugal, chegaram a metade da Inglaterra, só não alcançaram a Escócia. Extraordinários os romanos. Uma coisa estupenda, direito, poder bélico, governo. Roma é uma grande civilização. Mas também era Roma do Coliseu Romano, não é? Batia palma para aqueles cristãos que estavam sendo comidos, trucidados pelas feras, que muitas vezes tratavam os seus inimigos como bichos. Capaz mesmo do filho de criação de César, Júlio César, vir e matá-lo na frente do Senado. Era isto, o grande portento de civilização dos romanos. E os gregos, os seus filósofos notáveis, mas também com as suas pedofilias. As suas pederastias, com seus meninos usados para serviço sexual, não é? Irmãos, os sistemas humanos se implodem. Embora Deus renove a sua graça, os sistemas humanos se implodem. Mas Deus traz juízos. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes romanos, diz que a ira de Deus se manifesta dos céus, embora aqui ela é manifestada de uma forma ativa, vocês verão o derramar das taças, mas lá aos romanos o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se manifesta em Deus dando um passinho atrás e dizendo ao homem, ao ser humano, se você quer ir sem a minha vontade, você vá, pode ir. E aí o ser humano faz as coisas mais absurdas. Idolatrias, feitiçarias, guerras, morticínios, situações entre pais e filhos, famílias divididas. Vai falar lá das questões da sexualidade, né? Como aquilo vai decaindo. Porque a ira de Deus, basta Deus dar um passo atrás, entregar o homem a si mesmo. Isto diz o apóstolo, a ira de Deus se manifesta do céu
em ele os entregar às suas próprias paixões pecaminosas. Então a gente tem que estar atento, irmãos. E com isso eu vou para a parte final da minha palavra. No dia que Davi montou o seu exército, lá em Hebrom, rei Davi, ainda no começo, ele montou o seu exército, era a transição do reino de Davi para o reino de Saul, o reino de Saul para o reino de Davi, perdão. E aí vai falando de cada tribo, quantos guerreiros Davi tinha. E se fala que da tribo de Isacar, Davi tinha 200 chefes com seus parentes. E que todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Interessante isso. Ali, 1 Crônicas 12, 32, né? Aqueles da tribo de Issacar, aqueles 200, eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Eles discerniam os tempos. Que você precisa ser um bom conhecedor das Escrituras. E esse é o primeiro papel nosso, conhecer bem as Escrituras. Porque sem isso estamos totalmente perdidos. Mas a gente precisa observar os sinais dos tempos. A gente precisa observar os movimentos das nuvens, disse Jesus, e o florescimento das figueiras. A gente precisa ficar atento aos sinais, disse Jesus. E a palavra de Deus diz que o que o homem semear, isso também colherá, porque é um princípio da semeadura e da colheita. Como, aliás, aconteceu com Israel, não é? O profeta vai dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Será que nós não estamos colhendo, irmãos, o fruto de uma grande semeadura em nosso país? Será que a gente pode olhar para essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que estão assustando o mundo e a nós, e dizer isso começou ontem? Será que isso não é uma semeadura que nós estamos colhendo, que já expressa o juízo de Deus, por nós sermos uma nação trivial, uma nação insolente, uma nação que ridiculariza o Senhor, uma nação em que se fala mal de Cristo nos grandes canais de televisão, uma nação em que os maiores humoristas ridicularizam a fé cristã e a palavra de Deus? Será que nós não podemos dizer que nós já não estamos colhendo os frutos das nossas semeaduras, algumas delas diárias, em algumas das famosas novelas, em alguns dos nossos famosos seriados? Estamos absorvendo isso? Dias atrás veio aquele episódio lá em Blumenau, não é verdade? Aquilo ali, não sei se a sua sensibilidade está bem, você está bem acordado, mas aquilo ali, gente, parece que a gente está lendo o livro de Juízes. Ou ainda com uma característica mais grotesca. As escolas. Essa semana, de segunda a ontem, só me chegavam informações sobre as escolas. Inclusive, minha esposa chegou lá sexta-feira, com o coração na boca. 4 alunos da escola dela, e ela lá, e outros professores, levados com seus pais para Diju, não é? Colega meu, pastor, professor no estado do Rio,
fotografou a sala dele, sala grande, um único aluno, e com a mochila em cima da carteira. Né? E Deus traz essas coisas e a gente olha e permite, porque obviamente Deus está reinando. O trono é o mesmo, está firme e não se abala. Será que isso não é um chamado de Deus para nós nos arrependermos? Aliás, como foram as pragas do Egito? Ou quando o Senhor Jesus falou da queda da torre de Siloé, ou daqueles galileus que Pilatos matou lá quando faziam sacrifício? O que Jesus diz? Se a gente vê uma coisa dessa, o dever de todos nós é nos arrependermos. E aí Jesus diz, se não nos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Será que não é um chamado do Senhor para nós nos arrependermos? Aqui vocês vão ver aqui que nessas taças que se derramam, interessante, né? Por exemplo, os versos 10 e 11 do capítulo 16. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E aí você imagina sentir uma dor tão grande, sofrimento tão grande, agora vão se arrepender, né? Mas o texto diz, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Isso é apenas um exemplo, aliás. Sim, irmãos. Às vezes nós precisamos parar, chamar nossa esposa, nossos filhos, por nós como igreja, e dizermos, pessoal, vamos ser gente agora. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, porque as coisas estão más. O arrependimento não deve começar na casa do vizinho, ela deve começar na minha casa, é na nossa casa. O arrependimento não deve começar na sua casa, o arrependimento deve começar lá na minha casa com o Nadir, minha esposa, e vice-versa. É assim. Porque em pouco tempo as coisas mudam. Os filhos vão se tornando menos tementes ao Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, uma boa pregação, essa semana mandaram-me um recorte de uma pregação dele, que aliás postei, acho que no grupo dos homens da nossa igreja. Ele falou que em 3 gerações, como as coisas mudaram, não é? Aquela geração que nasceu lá no Egito, que viu as pragas, que atravessou o Mar Vermelho, que ouviu o cântico de Moisés do outro lado, primeira geração, morre no deserto. A segunda geração forte, aliás, que nasce no deserto, que entra, que atravessa o Jordão, que vê Jericó cair, que vê o assentamento se divide, entra na Canaã, mas já tem um coração dividido, que se divide entre Deus e os ídolos da terra. E a geração que nasceu lá na Canaã, a terceira, que já não conhecia o Senhor. E aí é tempo, irmãos, da gente chamar os nossos filhos e dizer, olha, é assim. Talvez alguns deles seguirão na sua impenitência. Mas é bom lembrar que a graça de Deus salva os nossos filhos. Eu termino. Às vezes a gente tem medo do que está acontecendo. E essa semana os presbíteros e diáconos, pastores, como é que a gente vai fazer para tornar aqui
os nossos cultos mais seguros para as nossas crianças, e essas são preocupações legítimas. O mundo não está realmente para brincadeira. Mas tem uma cena no Peregrino de Bunyan que é muito interessante. Eles chegam, Esperança e o cristão chegam na parte do trajeto, do caminho, em que eles veem leões dos dois lados. Leões dos dois lados. E eles ficam com medo. Ficam com muito medo. Aí vem alguém e diz assim: vocês não precisam ficar com medo, porque os leões estão amarrados. Basta vocês seguirem pelo meio do caminho. Sigam pelo meio do caminho. E foi isso que eles fizeram. Os dois, em confiança, aquela palavra. Como o pai que diz ao filho: filho, é escuro, mas eu vou estar do seu lado. Eles passaram os dois, os leões rugiam, levantavam as patas, mas estavam amarrados. E eles atravessaram pelo meio do caminho. Os dias podem ser maus, irmãos, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos do nosso Pai Celestial. Se nós seguirmos pelo meio, em confiança na promessa, na palavra, estamos seguros nas mãos de Cristo. E venha o que vier, nós vamos estar lá, em pé, com harpas. Isso aqui é um símbolo, né? Se você não gosta de harpa, vai ter outro instrumento para você tocar. Bom, isso aqui é um símbolo, não leve isso aí assim, a ferro e fogo. Especialmente se tiver algum maestro aqui, por favor. Não é? Isso aqui é um símbolo. Você vai estar ali cantando um cântico. E o seu cântico será o de Moisés e o do Cordeiro. Pode seguir firme pelo meio. Porque o Senhor, Ele preserva o que são os seus, até o fim. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, agradecemos tua palavra, agradecemos a bênção deste culto e a bênção desta manhã. Dá-nos confiança, dá-nos segurança de que em Cristo somos mais do que vencedores. Cantamos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Amém.